acompanhar a leitura do livro Fonte Viva. Ouvem bem ao fundo? Sim? Sim. O título da lição é Modo de Sentir. E Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, apresenta-nos uma mensagem a respeito de um versículo que está na carta de Paulo aos irmãos de Efeso, em que Paulo diz assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a sua vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas, fundamentais, e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital. As instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Vamos unir os nossos pensamentos, fechar os olhos por alguns instantes, para procurar a sintonia com o nosso anjo da guarda, com os nossos benfeitores espirituais, com o modo de sentir de Jesus, pacificado, entregou-nos a sua paz, a paz de consciência. E nós estamos mergulhados nessa paz, nesta hora. Todo o ambiente foi preparado. Então colocamos em nossos pensamentos justamente a figura do meigo e doce Rabi da Galileia, que andou entre nós, ensinando-nos
a gerir as nossas emoções, nossas ações, para que encontrássemos a paz que Ele nos ofertava. E contigo em nossos pensamentos, querido amigo, nesta manhã sentimos-nos absolutamente confortados. Nosso coração bate ao ritmo da paz. Esta harmonia proporciona-nos saúde e paz real. Na certeza de que permaneces conosco, envolvendo-nos. Agradecemos a tua doce presença. E ainda assim fazemos-te um pedido. Como não houvera de ser, querido amigo. Pedimos-te para que permaneças abençoando-nos a reunião, iluminando nossos pensamentos, de todos nós, para que aquilo que as nossas emoções produzirem de bom, alcancem aqueles que amamos e entendemos que necessitam de auxílio, para que alcancem aqueles que porventura não nos desejem o bem. E como a família humana é mesmo a nossa família, como nos ensinaste, através do Pai Nosso, pedimos-te que essas emoções também alcancem toda a humanidade, todos os nossos irmãos. Estejam em que dificuldades estiverem, que a tua doce presença que nos ilumina neste momento, ilumine também, como já o faz, toda a nossa família humana. Assim, iniciamos o encontro desta manhã, sabendo que permaneces conosco. Muito te agradecemos, querido amigo. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Está um dia maravilhoso. Está? Pedimos tanto por água, não foi? E a água cai de graça. Não esquecer disto. É um modo de sentir, não esquecer. Nosso raciocínio diz-nos que está difícil, causa-nos embaraço. Mas o modo de sentir é importante. E é nesta lógica que hoje vamos estudar uma matéria que ela é de tão simples que é e de tão necessária para o nosso dia a dia, que nós vamos absorver o que Allan Kardec nos fala sobre o aprendizado com os espíritos a respeito do poder da prece, de como realizar e suas nuances, e nós vamos sair daqui serenos e tranquilos. Garanto-vos, está bem? Qualquer coisa no final cobrem, está bem? Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas. Um detalhe, é a primeira vez que vem a uma casa espírita ou já frequentaram outro lugar? É a primeira vez que vem? Não? Senhora, é a primeira vez? Também? Muito bem. Então vamos fazer aqui uma pequena parte, está bem? É importante perceber que aquilo que estaremos a tratar, a segurança com que falaremos, não tem como intenção convencer ninguém. Tem, acima de tudo, a base daquilo que já sabemos. Mas o que nós sabemos, não passamos. Nós procuramos transmitir aquilo que recebemos e experimentamos. Então não há aqui nenhum convencimento. Mas algumas coisas eu sei que já sabe. A existência de Deus. Isto é basilar. Há uma ordem, há uma organização. Deus existe. Não é uma crença. Nenhum de nós aqui acredita que Deus existe. Nós sabemos que Deus existe. Okay? Se alguém tiver alguma dúvida, é só uma questão de reposicionar-se e sentir. Então nós sabemos que Deus existe, então, tudo está dentro de regras muito bem estabelecidas, magnânimas e amorosas, profundamente amorosas. Dentro dessa linha de Deus e das suas leis, há a reencarnação. A reencarnação para nós é um facto, não é uma crença, é um facto. Portanto, é nesse sentido que nós agora estaremos a tratar. Da comunicabilidade também com
os dois planos da vida, porque todos nós somos espíritos. Todos nós. Até nós que aqui estamos, certo? Estou enganado? Não? Todos nós somos espíritos. Estamos a vestir temporariamente uma agregação molecular. Só isso. Tá bem? Então, quando abandonarmos a agregação molecular, continuaremos a ser exatamente quem somos. Tá bom? É nessa base que vamos estudar aqui a questão das preces. Vou fazer referência... e alguma questão já sabem. É só colocar, tá bem? Retaliações? Não. Tá bem? Reclamações? Podem reclamar? Era até às 9, né? Então, por favor, participe. Esse é o trabalho de todos. É um trabalho muito simples, tá bem? O estudo é bastante simples. E no final estou disponível para conversar. Vou reforçar aqui esta frase. Vocês já conhecem, boa parte já conhece esta frase, este conceito. Regozijem-se todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. Quando deixamos entrar e praticamos a sua proposta moral, nós temos saúde. Está bem? Estamos todos cá? Não pensem mais na chuva. Está bem? Não pensem mais na chuva. É aqui, é concentrado aqui. Está bem? Detalhe. Alguém se recordará. Agora eu vou fazer um desafio. Eu sei que não é fácil. Há uma palavra que, de propósito, eu subtraí daqui. E não é que ela esteja errada, ela está corretíssima. Alguém tem ideia? Não tem. É normal. É normal. Esse é um desafio muito forte, né? Como já esta frase aparece muitas vezes, né? Está aqui. Perdão? Adentrar. Não. Há uma palavra que eu tirei daqui. Evolução. Não. Eu já digo qual é, que é mais fácil. Então, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz real que proporciona. E por que eu tirei? Para que na vossa concentração, quando estamos aqui naqueles tais 15 minutos de preparação, que todos vocês vieram mais cedo, eu sei, em que nós entramos em sintonia com os nossos benfeitores, sentimos a paz do ambiente, da paz real leva-nos a refletir sobre muitas coisas, o que seria importante. Mas nesses 15 minutos é harmonia e deixar-nos envolver. Então, aqui está da paz real. Não é a paz do mundo, tá bem? É da paz real. Muito bem. Então, nós estamos a estudar qual é o livro? Vocês não vieram a semana passada? Né? Ok, muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. É aquilo que estamos a estudar. E estamos num capítulo muitíssimo interessante, que é sobre a orientação de Jesus, ou a sua afirmação, que pedi e obtereis. O seu capítulo está dividido em diversos temas. O que nós vamos falar hoje é sobre a transmissão do pensamento. Como é que isto funciona. Mais no aspecto moral do que propriamente na questão técnica. Da emanação das energias e por aí fora. Não é isso que vamos entrar. É na prática do dia a dia. O processo é mesmo muito simples. E antes de irmos para aí, eu gostaria que nós nos preparássemos, ou pelo menos sentíssemos, porque conforme a lição que nós lemos, muito interessante, o modo de sentir é estruturante para a nossa saúde. Para a forma com que nós passamos a ver as coisas. Então, sentir como Jesus nos ensina os conceitos da vida é diferente de praticarmos os mecanicismos do mero conhecimento que nos dão algumas luzes aqui ou acolá, mas se não nos modifica o modo de sentir, passamos a ser, como diz ali Emmanuel na mensagem, Emmanuel, máquinas de cálculo. E é interessante conhecer as coisas da doutrina espírita, porque dá-nos uma bagagem sobre o conceito da própria vida, aquilo que nós estamos a passar, dá-nos muitas explicações para perguntas que se fazem no ar e que nem sempre queremos respostas. Se não percebemos bem o que é isso, é aquela ideia, eu não sei o que se passa na minha vida, aconteceu isto, aquilo, outro, olha, eu sei como é que isto funciona. Não quero saber dessas coisas. Então nós perguntamos, mas não queremos as respostas. Às vezes o diálogo não é assim tão objetivo. Às vezes demora um pouco mais. Então esta mudança do modo de sentir vai proporcionar que esses conhecimentos que nós temos e que se ficarem pela rama, dão-nos um pouco de
de satisfação pessoal, as pessoas dizem, conhece algumas coisas e por aí fora. Mas não é isso que modifica o ser humano. Não é o que lhe chega por fora e que ele sabe. É o que esse saber lhe transforma por dentro. Porque eu posso, tranquilamente, e eu sei que isso é a coisa mais comum, eu amo muito a Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu posso dizer isto? É muito fácil. Inclusive aqueles que pensam que se estivermos a lidar com espíritos que falem de Deus, são espíritos do bem. Não, qualquer um pode falar a palavra Deus. A questão é sentir, porque se nós sentimos, há uma sintonia. E isto traz-nos uma verdadeira paz. Então, esse modo de sentir é extremamente importante. E o que é que nós estamos aqui a fazer? E esta é que é uma grande questão, que eu gostaria que nós mergulhássemos nesse sentimento. Daquilo que já estudamos e sabemos, todos nós somos espíritos. Sim? Todos somos espíritos. Todos viemos da espiritualidade. E retornaremos para onde? A espiritualidade. Até porque eu usei o retornaremos, né? Então estava fácil, né? Essa nem que eu não soubesse. Nem precisava ser espírita, né? Então retornaremos à pátria espiritual. Que em boa verdade é a pátria de consciência. Onde nós realmente viveremos de forma, eu vou dizer, esclarecida, iluminada, porque percebemos o que é um processo na Terra e o que é um processo na espiritualidade. Enquanto estamos na Terra, não. Enquanto estamos na Terra, precisamos ter uns laivos do que é a vida na espiritualidade. Ora, então, se nós viemos da espiritualidade, o que acontece é que nós, estando na Terra, precisamos comunicar com a vida real, com a vida lúcida. E que vida lúcida é essa? É a vida em espírito. Simples. Não tem aqui segredo nenhum. Então, se nós pensarmos um pouco, o que é que nos une nesta manhã? Nós somos hoje um pouco menos, a chuva também causa esses embaraços, somos um pouco menos. Aliás, hoje somos testemunhas, né? Porque sair de casa com esse tempo, parabéns. Né? O tempo é bom, mas não é muito propício para a gente andar a nos molharmos. Mas então já temos aqui uma pequena vitória. E estamos cá. O que viemos fazer? Evolução moral. Evolução moral. Certo? Viemos buscar instrumentos para essa evolução moral. Não é? É isto. E é curioso, porque se nós pararmos um pouco para pensar, o que é que nos difere uns dos outros? Nada, nós somos todos filhos de Deus. E alguns de nós pensarão assim, mas eu conheço um pouco mais, aquele conhece um pouco menos. Não tem problema nenhum. Estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Que é mergulharmos num espaço de comunicação, comunicar, tornar comum. Estamos num espaço de comunicação que aparentemente é só um tornar comum entre o plano físico, entre nós estamos a conversar sobre matérias que veremos a seguir. Mas não é só isso. Nós estamos num ambiente que eu vou chamar, usando aqui, parafraseando André Luiz, né, dentro do conceito do nosso lar, estamos num posto de comunicação. Isto é um posto de comunicação. E eu não posso comunicar com a espiritualidade, receber orientações na minha casa? Pode, deve, e Jesus disse que chegará o tempo em que nós adoraremos e conheceremos Deus no nosso íntimo. Podemos. Mas nós precisamos ainda desta união de esforços, de entendimentos, repartir estas oportunidades para quê? Para que mergulhados, agora é só fazer a imagem, não é? Mergulhados num plano, estejamos em comunicação com o plano que nos orienta verdadeiramente. Então, nós temos um projeto aqui na Terra e mantemos comunicação. Ora, o que é que nós fazemos quando nos unimos? Temos um posto de comunicação comum a todos. Vejam esta bênção. E nós nem sempre pensamos nisto. Por quê? Porque eu vou ao centro espírita normalmente para quê? O normal, né? Num estado inicial ou de algum cansaço, às vezes pode acontecer. Olha, eu vou para me curar. Certo? Eu vou porque eu preciso para o meu equilíbrio mental, ajuda-me a perceber outras coisas, sair do círculo fechado em que me encontro. Excelente, é verdade. Vou porque estou a receber também um tratamento até na área da saúde, que não é um estabelecimento médico no sentido humano da coisa. Proporciona paz ao espírito e, por consequência, depois as nossas células agradecem, cada uma delas, essas bênçãos e vamos melhorando e auxiliando no próprio tratamento que a medicina nos dá. Muito bem, eu tenho todas essas perspectivas. Mas a basilar, a principal que nos traz, e nós não sabemos, é esta comunicação com as forças superiores da vida que nos orientam permanentemente. Então esse é um novo estado de consciência.
O que é que eu venho fazer à casa espírita? Ah, mas no meu pensamento eu ainda vim buscar alguma coisa. Não tem problema, gente. O que nos move, muitas vezes, é a dificuldade, é a dor, que tanto maldizemos e que nos transforma em boa realidade. Então, é nesse sentimento que hoje vamos estudar isto. Que este é um posto de comunicação e que nós vamos ver como é que se comunica. Ok? Portanto, é simples, eu diria que é quase técnico, mas acima de tudo é absolutamente emocional, libertador. Está bem? Então, estamos a estudar justamente a questão das preces. E Jesus, este item aqui não está na sequência do estudo. Mas como nós estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que vamos fazer? Vamos buscar uma frase do Evangelho que está no próprio capítulo, mas na parte anterior. Porque essa sintonia com Jesus é extremamente importante. Então diz assim, e é Jesus, está registrado no Evangelho de Marcos. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, o vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Jesus está a falar isto para um grupo de pessoas, como nós, que viviam num processo educativo normal, da própria evolução, como nós ainda vivemos, de que o que nos interessa é o nosso ponto de vista, são os meus ganhos, são os meus interesses e por aí fora. Agora, eu não sei se consigo passar isto. Vejam, ou sintam, quando vos aprestardes a orar, vamos orar? Sintam isto, vamos orar. Coloquem-se na posição de sentimento de quem vai orar. Se repararem, sintam vocês mesmos. Se repararem, se nós nos colocamos na posição de orar, a energia vem logo para o plexo cardíaco, vem logo para aqui. Okay? E quando dizemos assim, vamos elevar os nossos pensamentos, é na parte frontal do nosso cérebro que começa a ficar ativo, e hoje, incrivelmente, a ciência já chegou lá. E através das tomografias e por aí fora, já se percebe quais são as partes do nosso cérebro que estão ativas de acordo com as nossas emoções e aquilo que estamos a pensar. Então, automaticamente, e nós podemos sentir isto, quando vos aprestardes a orar, coloquemos nosso pensamento na oração, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, ruído na comunicação. Sintonia não adequada, há um ruído. É tão simples. Jesus diz-nos isto, com esta simplicidade. E nós só conseguimos compreender a profundidade das suas palavras quando a ciência avança, porque esclarece-nos aquilo que Jesus dizia. E o Espiritismo já vem fazer isso, obviamente, né? Já de longa data, para nós. Então, quer dizer, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Só o sentir perdoai-lhe, ou seja, pacifica-te, porque o perdoar é uma bênção. Não é uma obrigação, é uma bênção. É como dever. Ter um dever é uma bênção. Ah, eu devo fazer isto. Ótimo, é porque eu tenho responsabilidade para tal. Eu sou chamado a ter responsabilidades. Então, perdoar é uma oportunidade. Detalhe, chegará o tempo em que nós não precisaremos perdoar porque nem nos ofendemos. Tudo bem? Então, qualquer coisa contra alguém, ruído, perdoai-lhe, tira o ruído, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Automático. Eu tirei o ruído, já estou em paz. Onde é que está Deus a me perdoar? Na minha consciência, na minha forma emocional de estar. Quando Jesus diz assim, eu vos deixo a minha paz, mas atenção, não vos deixo como o mundo a dá, ou não vou lá dou como o mundo a dá. E aí nós nos apercebemos que a paz que Jesus fala é outra. Não é do interesse imediatista, ou da gula, ou do vício, seja ele qual for, da minha vaidade, seja lá o que for. Não, é a paz real. Okay? Então, vamos desmontando que está o nosso Pai que está nos céus, ou seja, vê tudo. Por que fala que está o nosso Pai que está no céu? Porque vê tudo. É simples, ou seja, estamos dentro de regras bem estabelecidas. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Agora voltamos à frase que eu disse agora há pouco. Então Deus perdoa-nos? Deus perdoa-nos? Sim, se a gente perdoar os outros. Ahá. É interessante. Na lógica, Jesus disse isso, está certo.
Mas nós vamos um pouco mais longe. É que Deus não nos culpa por nada. Deus não tem que nos perdoar, porque Ele não se sente ofendido. Nós é que conhecemos a palavra ofensa porque nos ofendemos. Então, o que Jesus está a falar é para nós, naquela altura que não percebíamos estas coisas, porque é fácil. Se nós aceitamos que eu só preciso perdoar se eu me ofender, eu também passo isso para Deus. Deus só precisa nos perdoar se ele ficar ofendido. E Deus não se ofende conosco. Nem lamenta os nossos equívocos. Ele coloca as leis no caminho para dizer, eu sei que podes não gostar disto, mas isto que vai acontecer, ou esta colheita que vais fazer, tem a ver com o teu plantio. E Deus espera-nos. Espera-nos. Está bem? É simples assim. Essa comunicação nossa, sem ruído, dá-nos paz. Então Jesus já nos dizia isto, disse-nos e exemplificou. Está bem? Desmontamos o processo. Já não fica aquela coisa, eu tenho que perdoar porque... Isto é mesmo cada um de nós no dia a dia, e às vezes com os nossos interesses sectaristas. A minha religião é que salva, essas coisas todas, que não vale nada. É que não vale mesmo. É só empecilhos para a nossa vida. Então eu vou perdoar porque senão vai me acontecer uma coisa ruim. O que é que vai acontecer? Eu verdadeiramente não perdoo, porque é o modo de sentir, e a seguir eu estou à espera de alguma coisa de volta. Por quê? Porque se eu perdoar eu quero uma coisa boa. Não. Quando eu perdoo, eu já recebo uma coisa boa, que é a paz real do Espírito. Que é aquilo que nós dizemos que buscamos. Nós buscamos a felicidade. E o que é isso de ser feliz? Ser feliz. Está bem, mas desmonta. E tem a ver, essencialmente, com a nossa emoção pacificada. Então Jesus falou-nos de forma simples, na linguagem que nós entenderíamos para passarem os séculos e nós continuarmos a estudar, e vem o desenvolvimento e aprendemos o que é que Jesus nos disse. Em maior profundidade. Está bem? Até aqui tudo bem? Sereno, não é? É tranquilo. Por quê? Porque é Jesus. É fácil. Okay? Agora Allan Kardec, dentro dos estudos que realiza, daquilo que foi aprendendo, traz-nos os conceitos. E ele diz, se em duas partes... isto é uma sequência. Estamos no item 12, no desenvolvimento deste conceito de Jesus, pedi e obtereis. Então ele diz, e atenção, coloquemos-nos aqui. Antes de fazer a leitura, eu sei que alguns já estão a ler, é normal. Antes de fazer a leitura, fixem o seguinte. A vantagem, a enorme vantagem, quando estamos a estudar isto, é que não fala o nosso nome. Não diz assim, Casimiro, se em duas... Não, é para todos. Então, vamos guardar um pouco o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso melindre, e vamos ouvir. Se não concordarmos, não tem problema. Mas primeiro, vamos aceitar o conceito para ver onde é que eu posso me modificar, se depois entender que está correto. Não é correto, é aceitar fantasiosamente as coisas. É tudo verdade. Não. Pensa, raciocina. Mas não bloqueie, não crie ruído. Está bem? Porque esta parte às vezes vai ficar um bocadinho dolorosa. Está bem? E eu sei que vai. Porque cada um de nós tem os seus problemas e dificilmente nós aceitamos que os problemas estejam embasados nisso que vamos estudar. Então ele diz, se em duas partes se dividirem os males da vida, uma parte dela, constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Okay? A maior parte dos problemas que nós temos são pelas nossas ações, não por aquilo que já estava instituído no nosso programa, fosse como fosse, antes de encarnarmos. São problemas de agora, de acordo com as nossas emoções e comportamentos. Isto é uma ilação, é um conceito que Allan Kardec, dentro do conhecimento, obviamente, que ele foi adquirindo com os contactos com a espiritualidade, traz-nos e tem muita lógica. E o que é que acontece aqui? Ele, quando divide essas duas, começa logo a mexer com a nossa consciência. Por quê? Porque muitos de nós, até às vezes espíritas, temos problemas e dizemos, esse problema vem de outra encarnação. E eu vou-vos dar aqui uma dica, tá bem? E não vou cobrar nada por isso. O que importa, em boa verdade, não é o que vem de outra encarnação, que pode vir, mas posso-vos dizer que é minoria. O que importa é como eu sinto a experiência. Não é a experiência, é como eu a sinto. Portanto, aquela lição inicial que lemos, que é aleatória, enquadra-se muito no conceito.
Então, primeiro conceito, né, é que a maior parte dos nossos dramas é por aquilo que nós hoje plantamos na nossa vida e estamos a colher já. Só vou colocar aqui uma coisa. Não é só por aquilo que fazemos. É por aquilo que deixamos de fazer também. E aí a nossa consciência começa a dizer aquelas perguntas que a gente... Onde é que eu errei para que isto estivesse assim? E esse onde errei tem que ter as duas linhas. É o que eu fiz e o que, porventura, deixei de fazer quando devia fazer. Então, quando começamos a fazer essas perguntas, não bloqueemos a resposta, porque há dois caminhos. Está bem? Quem é que responde em primeiro lugar quando a gente faz essas perguntas? No meu caso é assim, não sei se no vosso é. Quem é que responde primeiro? É o meu orgulho. Vê? O teu orgulho é primo do meu. Não é? E está sempre. Porque eu fiz tudo certo. Bloqueei. Eu vou citar, por exemplo, uma coisa prática da vida. Eu entro numa empresa, estou contente com ela, não sei o que mais. Porque no início é assim. Você pode viajar? Posso. Pode fazer horas extraordinárias? Posso. Eu posso tudo. Depois de contratado, passado um mês, conversas daqui e da lá, já a coisa complica. E passado 6 meses, decidem que vão mandar 10 funcionários embora. E eu sou escolhido dentre os 10. E a empresa, por acaso, tem 1000. Eu tenho duas hipóteses quando chegar a casa. Ou falar mal da empresa, ou pensar, por que entre os 1000 eu fui escolhido? E ter coragem de obter a resposta. E eu posso dizer assim, eles são injustos. Como é que se diz? Pegaram-me de ponta, não é assim? Acho que é um termo. Qualquer coisa do gênero, né? Andaram a me perseguir. Ou então eu tenho a atitude madura. Quer dizer, aonde eu errei, eu tive essa emoção, tive aquela outra. Como é que foi a minha entrada? Foi assim, como é que eu me comportei? Esta é a atitude madura. Tá bem? Então, é nessa lógica que nós vamos perceber se o drama é de hoje ou de ontem e ouvir-nos verdadeiramente, sem o ruído do... Como é o nome dele? Do orgulho. É mesmo da minha família, porque é o mesmo que eu tenho também. Não é? Todos? Oh my God! Muito bem. Então vamos lá. Conclusão. Conclusão não é do trabalho de hoje, né? De Allan Kardec. Então, já que é assim, faça, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, às quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Eu já estou a ouvir pensamentos. Não, meu problema não fui eu que causei. Não foi? Não precisam se entregar. Não tem problema nenhum. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos, ou seja, felizes. Espera aí, mas quando é que eu vou infringir as leis de Deus? Onde é que estão as leis de Deus? É no mesmo sítio. Está aqui a Sara hoje também. Né? Temos famílias semelhantes. Está na nossa consciência. Quando nós erramos, nós sabemos. Podemos colocar um monte de poeira e ruído por cima da nossa vaidade. Eu acho que eu tenho razão. Não se esqueçam que se nós tivermos razão e formos infelizes, nós vamos morrer com quem? Com a razão. Vamos encarnar cheios de razão. Está bem? Infelizes. Então, cuidado com isto. Detalhe. O que está dito aqui, eu sei que na nossa consciência nem sempre estamos dispostos a ouvir isto. Mas é preciso ouvir. Não há volta a dar. Nós podíamos estar aqui a dizer que às vezes, não há às vezes. O certo é que todas essas misérias resultam, todas. Não é meia dúzia, são todas. O que é que nos compete aqui? Lutar contra uma verdade ou procurar conhecê-la e aplicá-la na nossa vida? A resposta é simples, não é? Essa é uma pergunta de retórica. Né? Se não ultrapassasse... voltando atrás, né? Perdão, desculpem isto. Se em algum momento ficarmos na dúvida se conhecemos ou não as leis de Deus, porque às vezes é difícil e ainda dá-nos muito trabalho a questão do conhece-te a ti mesmo, que é a grande referência para que nós avancemos com sobriedade. Então observemos o exemplo de Jesus. Está lá, está escrito. E nós que nos dizemos cristãos, muitas vezes não fazemos o que Jesus nos orienta para fazer porque dizemos o seguinte: isto era Jesus que fazia assim e dizia assim porque ele era Deus. Olha o afastamento. Olha o ruído. Não, primeiro, Jesus não é Deus.
Jesus é nosso irmão. Jesus não é Deus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é como, por exemplo, eu estar com a Bíblia e dizer assim, nós temos as mesmas ideias, vamos fazer isto, nós dois parecemos um só. Porque temos os mesmos valores e a mesma visão para um projeto empresarial ou educacional, seja o que for. Então, somos um, estamos em sintonia. O que eu disser é o que Deus vos diria. Okay? É nesse sentido. Então, Jesus não é Deus. Então, não nos afastemos das mensagens de Jesus. E se a nossa consciência não estiver ainda muito desperta, estudemos as mensagens de Jesus. Tirando as nossas lentes, ou fazendo o máximo de esforço para tirar as nossas lentes, como vemos na mensagem de Jesus. O que é que nós fazemos muitas vezes? Estamos a ler. Jesus disse para nós perdoarmos. É para os outros. Eles estão assim engalfinhados porque não se perdoam. E Jesus, de forma simples, falou para todos. E ouve quem quer. Né? Então, se houver dúvida se estamos a infringir as leis de Deus, exemplo de Jesus. Está bem? Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, isso vale para a humanidade, hein? Não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se não ultrapassássemos o limite do necessário. Isto vale para o físico e vale para o espírito. Ok? Nós não experimentaríamos essas vicissitudes, porque tudo seria mais sereno. E por que eu disse no início, isto vale para a humanidade? Porque o nosso próprio planeta, que hoje tanto despertamos para a necessidade de cuidar dele, porque ele está a nos dar respostas aos nossos abusos, por isso é que a doença é o princípio da cura, então nós começamos a perceber que os excessos fazem mal, em tudo, até na vivência do nosso planeta. E isto é um conceito que está a ser tratado porque Jesus disse, pedi e obtereis. E nós, para entendermos o pedi e obtereis, vamos perceber o que é que estamos a pedir para ver se é realmente para que nós obtenhamos. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Não é para não ser ambicioso, porque a ambição é que move-nos também para buscar isto, aquilo, outro. A ambição, quando ela é desmedida, quando ela tem um interesse muito mais particularista, mais do ego do que propriamente da satisfação do meio em que estamos. Então não teríamos que temer a ruína. Calma, nem tanto. Né? Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Claro, somos humildes. Chico Xavier, certa feita, eu lembro muito dessa frase. Uns amigos de São Paulo foram ter com Chico Xavier, preocupados com os livros que ele estava a editar, e disseram, Chico, olha, nós notamos e estamos preocupados porque a vaidade é uma coisa que toma parte da vida dos médiuns. Não há verdade maior do que esta. Toma a vida dos médiuns. E nós notamos que você assim vai cair. E Chico, cair eu? Eu ainda nem me levantei. Como é que eu vou cair? Era a humildade de Chico diante do processo em que ele dizia, não sou eu. As mensagens são dos espíritos. Todo o trabalho é deles. Eu sou apenas a formiguinha, o burrinho que trabalha para o boticário. Né? O burrinho que trabalha para o boticário, ele não faz o medicamento. Ele ajuda. E era o que ele fazia. Então, se fôssemos humildes... Eu vou brincar com isto, mas perdoe-me, está bem? Eu quero sair daqui com mais amigos do que aqueles que entrei, está bem? Não quero sair com menos. Mas é tão comum nós dizemos assim, eu sou humilde. E eu não faço nenhum reparo a isso, atenção. Mas pensemos um pouco. E cada vez que nós dizemos isto, acabou a humildade. Porque o humilde não reconhece ou não vê em si a humildade. Os outros é que veem. Eu sou humilde. Ser humilde não é a mesma coisa que ser simples ou ter pouco, não é nada disso. A humildade vem da emoção, do caráter. Né? Então é interessante. Então, se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido, que é normalmente o nosso grande drama, o nosso grande sofrimento.
Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc, etc, e por aí afora. Ou seja, repare, o que ele está a dizer? Que a maior parte dos males realmente somos nós, quando temos esse tipo de comportamento. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, aqueles primeiros, que ele faz referência, que são minoria. Tudo bem? Nasci com um problema, houve uma guerra exterior, e assim vai, né? Seja o que for. Admitamos então que o homem nada possa com relação aos outros males, porque não pode alterá-los, né? Que toda a prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Ponto. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os males que decorrem da sua maneira de proceder? Se a maioria dos males somos nós, se não conseguimos evitar aqueles que não vêm de nós, já é muito bom eliminarmos a maior parte deles, que são aquelas que nós causamos a nós próprios. Tudo bem? Raciocínio simples. A importância da prece para nos auxiliar a trabalhar esses equívocos do nosso comportamento. Ora, aqui facilmente, por isso é que eu digo que esse trabalho é extremamente simples, porque é mesmo simples. Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Realização do quê? Dos maus pensamentos. Isso é que nos pode ser funesto. Então o que é que os benfeitores fazem quando nós oramos? Entram na tal comunicação, que é o que estamos a fazer aqui em conjunto, entram em comunicação conosco e inspiram-nos para que nós não caiamos no erro de cometer erros, no erro de sentir de forma equivocada os processos que nos envolvem. Então, é aqui que entra a salutar inspiração dos espíritos bons. Quando estou a pedir, a comunicar, e por isso Jesus disse ali, qualquer coisa contra teu irmão, vai e perdoa-lhe. Para que essa comunicação salutar e inspiração dos espíritos seja fluida, essa comunicação. Tudo bem? É simples, não é? É tão bom. Até nos causa impressão dizer, por que eu não faço isto? Ou por que eu não me apercebi disto? Nesse caso, o que eles fazem, os espíritos, não é afastar de nós o mal. Porém, sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos. Dirigindo o nosso livre-arbítrio, agem contudo a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. Aqui tem alguns temas neste conceito, muito interessante. Então repare, eu vou falar um pouco sobre fantasia. Eu quero ir a uma instituição religiosa que me resolva os problemas. Eu coloquei o início e não vou colocar o meio. Eu vou dizer o final. Vamos gastar, às vezes, até matéria e tempo. Porque ninguém nos resolve os problemas. Os problemas até exteriores podem ser resolvidos. Mas nós somos espíritos encarnados para desenvolvimento moral. Então, se eu não resolvo o meu problema, eu não me desenvolvo. Eu continuo com o problema. Terei que passar novamente pelo processo. Vamos dizer assim, mas então a religião pode tirar um problema? Aparentemente sim. Mas o problema não está na consequência que estamos a ver. Eu vou ao médico e tenho uma dor de cabeça terrível. E o médico diz assim, olha, preciso perceber qual é o seu tipo de vida, como é que você se alimenta, quais são os problemas, deixa eu medir a sua pressão, e vamos fazer aqui umas análises. Okay? Esse é o médico que vai avaliar-nos no todo. Aí isso está com dor de cabeça, outro, né? Que às vezes nem é o médico, é o carteiro. Eu tenho aqui que é carteiro, estou a brincar.
Antigamente é que se conversava muito com o carteiro, hoje a gente quase não o conhece. Toma este medicamento, passa da dor de cabeça. Então dá-me um anestésico. Tirou uma dor de cabeça. Tirou. E a causa? Está lá ainda? A causa ainda está lá. Então eu me curei? Não, eu sumi com a consequência. E não aprendi e não sei o que devo fazer. Mascarei o processo. Então quando eu fujo numa fuga espetacular para uma religião qualquer, até para o espiritismo, não importa. Eu estou a falar do comportamento. Para que me resolvam os problemas, eu estou a entregar na mão de outros aquilo que é de minha responsabilidade. Porque o meu Pai, que é Deus, que é o Pai de todos nós, por isso que Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, não tem um projeto de progresso diferente para cada um de nós. A lei é a mesma. Nós aqui entramos no curso. Podemos no rio ir pela margem, ir pelo meio, não importa. Mas o curso é o mesmo. Se eu me abstenho de ir no curso, paro para que façam as coisas por mim, vai chegar um momento em que vem uma tempestade e vai arrastar todas as margens que tiver e vou ter que ir. Tudo bem? Simples. Não há aqui fuga possível. Então a religião não é importante? É muito importante. O que é que nós estamos aqui a fazer? Unir esforços e pensamentos para buscar algo comum. Mas nós não buscamos a religião como salvação da nossa vida. Nós buscamos o conhecimento para aplicar na vida e aí sim sentimos a tal paz que nos liberta e conquistamos a saúde. Então, a mesma visão que nós, enquanto espíritas, devemos sempre manter é que os espíritos não nos tiram os problemas da vida. Vamos lá outra vez? Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. O que nos causa dano não é o facto, é como nós sentimos, como nós pensamos. Mais uma vez, Jesus, para quem tem dúvidas, deu-nos toda a estrutura psicológica que precisamos. A boca fala daquilo que está cheio do coração. Aonde estiver o teu tesouro, é aí que está o teu coração. A gente diz, eu gosto muito disto. Mas o que é que nós buscamos? Então sejamos honestos conosco próprios. Então não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, ou seja, a lei cumpre-se. Mas ajudam-nos a percorrer o caminho de forma segura e de evolução também segura. Nem suspendem o curso das leis da natureza. Não há milagres. Não há milagres. Tudo dentro das leis da natureza. Tudo. Apenas evitam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Ops! Tocam algumas campainhas. O que é isso? Dirigindo o nosso livre-arbítrio. Eles tiram o nosso livre-arbítrio, os benfeitores espirituais. Atenção, se quisermos chamar, chamemos de anjo da guarda. Estamos a falar da mesma coisa, está bem? Eles modificam o nosso livre-arbítrio? Não, só nos inspira. Inspiram. E quando se fala em dirigir, e ele faz referência aqui, agem com tudo a nossa revelia, ou seja, nós nem sabemos o que eles estão a fazer, nós pedimos. Né? Então eles fazem de maneira imperceptível para não nos subjugar à vontade. Nós continuamos a ter a vontade. E eles inspiram-nos para ir para o outro lado. Quem é que toma a decisão? Somos nós. Okay? O homem, e aqui ele esclarece um pouco mais, né? O homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática. Mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Oramos, pedimos, recebemos orientação, seguimos ou não. Okay? Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras. Pedi e obtereis. Nós pedimos, recebemos a comunicação correta e vamos fazer o que seja adequado. Ou não. Depende da nossa decisão. Detalhe, eu quero fazer aqui uma referência que ele diz. Quer Deus que seja assim. Então Deus vem dizer, Gorete, quero que você faça assim. É isso que Deus faz? Não. É só para dizer o seguinte. Ele quase que diz, mas não é dessa forma. As leis estão instituídas.
Então Deus não se interessa pela Gorete, interessa porque é filha, você também é filha de Deus, também Gorete, eu não sei se você sabia, é importante, né? Somos todos filhos de Deus. E nesta lógica, perceber que quando nós saímos da vontade de Deus, vamos chamar assim, das suas leis, a nossa consciência diz, não é por aqui. Quem tem filhos adultos, ou na adolescência, principalmente, vamos falar na adolescência. Quem tem filhos adolescentes, e quem não tem também é igual. O que é que acontece? No processo educativo nós procuramos transmitir através do exemplo valores. E aplicamos também conhecimentos, que não necessariamente os necessitemos aplicar aqui ou lá, mas damos exemplos. Fazemos a reunião do Evangelho em casa, para quem é espírita e conhece o processo. Fazemos uma alfabetização de valores morais, religiosos, dentro do conceito espírita. Isso. E se eu for católico, faço a mesma coisa. E se eu for protestante, faço a mesma coisa. Se eu for testemunha de Jeová, faço seja o que for. Cada um de nós educa e dá os seus valores. O que é que vai acontecer aqui? Quando o jovem, ou nós, enquanto jovens, no processo educativo que tivemos, vamos tomar as nossas decisões, nós o faremos de acordo com os nossos valores realmente instituídos em nós enquanto espíritos milenares. Mas temos instruções de bem proceder no processo educativo. Esperamos bem que sim, né? Instruções de bem proceder. Nós vamos proceder de forma correta? Se tivermos pais bons, educaram-nos de forma fantástica, dedicados e por aí fora, nós, frutos dessa educação, vamos proceder bem? O que é que vos parece? Da forma como a gente achar melhor, porque a gente é livre. Livre-arbítrio. Ou seja, tudo aquilo que estamos a falar sobre espiritualidade é a mesma coisa aqui. Por quê? No plano físico. Se houver dúvida da nossa parte, então os espíritos fazem assim. Não é assim que nós, espíritos encarnados, fazemos com os nossos filhos, outros espíritos encarnados? O processo é rigorosamente o mesmo. Plantam, colocam as propostas dentro de nós lá dentro peneiramos, esta proposta é boa, vou aplicar esta. Isto vale para nós. Não é para os nossos filhos agora. Nós tomamos as nossas decisões baseadas na mesma coisa. Então, quando falamos que Deus quer que seja assim, é na lógica em que está tudo nas leis e nós vamos nos entreajudando para seguir e perceber essas leis de forma mais ou menos clara, conforme vamos nos desenvolvendo. Tá bem? Então, não é aquela ideia... Eu faço questão de fazer referência a isso, porque nós, às vezes, dizemos assim, foi Deus que quis. Frase que eu adoro. Olha, vamos nos reunir para tratar deste assunto assim, 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 assado, no dia tal. Sim, senhor, se Deus quiser. Nós vamos nos reunir naquela data? Vamos, porque Deus quer. Agora, a grande dúvida é se nós queremos. Porque Deus quer, tudo que for positivo, Deus quer. Mas nós falamos isso por uma questão de humildade, para dizer se acontecer alguma coisa. Gente, não ponham ruído no meio do caminho. Na mente é para produzir. Se não acontecer, não aconteceu. Vamos reunir? Vamos. Por que é que a gente coloca o se Deus quiser? Com medo de nós próprios, provavelmente. Muitas vezes, né? Medo de coisas que não aconteceram, que nem vão acontecer. Imagina o seguinte, vamos reunir, vamos fazer isto, essa é a nossa proposta. Vamos fazer. Ok, sim senhor, vamos. E por qualquer motivo, agora vou colocar aqui uma... Deus entendeu que a minha jornada não deveria mais continuar por cá, devia para o lado de lá. Nós marcamos a reunião. Não aconteceu, é só isso. Muitas vezes... outra maravilhosa. Como é que você está? Como Deus quer, então. Você está ótimo. Você está lindo, fantástico, você está cheio de luz. Nós colocamos em Deus e nem nos apercebemos. Estamos a dizer assim, olha, é como vai acontecer. Não, gente, assumir. Né? Okay? Como é que você está? Estou bem? Atenção, se perguntar se eu estou bem, e se for um médico, eu vou dizer toda a verdade, com calma. Né? Olha, está assim, sinto isso, aquilo. Tem que ser. Agora, no dia a dia, como é que você está? Estou bem. Eu vou dizer, olha, estou com uma unha encravada. E a pessoa que está à minha frente, não quer saber da sua unha encravada. Você, não é da sua unha. Você, como é que você está? Precisa de alguma coisa? Está bem? Bom, então eu posso só precisar tratar da unha, se eu tiver que falar com o médico. Okay? Tudo bem? Isto parece que a nossa comunicação com a espiritualidade,
É difícil? Não é. Reparem, é tão simples. Vou lançar aqui só umas fazinhas também, posso? Amigos comandantes? Faz assim. Pega aquela peça, enrola, joga atrás do braço, em água corrente, faz isso, aquilo, outro. Ai, Deus do céu. O que é que funciona? É a vontade. Não são as mesinhas, essas coisinhas que funcionam. Funciona é a vontade de que as coisas aconteçam. Está bem? Então a nossa comunicação com os nossos benfeitores espirituais, com espiritualidade, deve ser assim, simples. Nós somos filhos de quem? Deus. De Deus. Deus não é o dono disto tudo? É? Ou não? Responsável, causa primária de tudo. É? E nós somos filhos de quem então? Do dono disto tudo. Então, eu sou, e como diz Emmanuel muito bem, nada me pertence, mas eu tenho responsabilidade sobre tudo. Não me apego, mas respeito tudo. Porque Deus, que é dono disto tudo, é meu Pai. É nosso Pai. Essa comunicação simples, quando entregamos para os outros as soluções da nossa vida, cuidado, é uma grande responsabilidade. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, ou seja, não resolve tudo a prece, já não teria a prece resultados grandiosos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação. Provar a ação da prece, explicando-a. E agora, com o conhecimento científico, ainda por cima. Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Não é só isto. Não é só eliminar aqui alguns problemas. Recomendam-nos todos os Espíritos. Eles dizem para que nós oremos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar, olha só que interessante, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Ou seja, a prece é um direito. Nós somos filhos de Deus. Então Ele dá-nos este meio de comunicação para comunicarmos com Ele. Então, quando nós não usamos dessa bênção, nós estamos a malbaratar a nossa própria felicidade, porque Deus é nosso Pai, não é padrasto, é nosso Pai, nada contra padrastos, e também nos impede de usar um instrumento para ajudar o meu semelhante, os nossos semelhantes. A prece é o mais forte estímulo que o homem pode dispor para plenificar-se. Joana de Ângeles. Está bem? É uma bênção podermos orar. Mas eu oro. Vamos falar depois dessa parte. Ok? Isto é um conceito. É como o conceito do dever. Nós reclamamos, né, do dever, e o dever é uma bênção. Ok? Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus, muitas vezes, o conceito de Deus aqui é na mesma, né? Ou seja, Deus, nosso Pai, olha por nós dentro das leis. Deus, muitas vezes, objetiva, ou tem como objetivo, recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Olhem agora o nosso papel. Isto é importante para nós, né? Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Espera aí. Então, Allan Kardec está a dizer que a oração não é igual? Recordem-se o que é que Jesus disse lá atrás. Qual foi a frase que eu escolhi de propósito ali? Eu vou orar. O que é que eu tenho que fazer primeiro? A intenção real. A intenção real do orar. Perdoar. Exatamente. Ou seja, tira o ruído. Faz isto. O ruído são os nossos comportamentos, os nossos valores. Quando Allan Kardec diz, porquanto o homem vicioso e mau, não é que seja menos do que o outro. É que coloca ruído em si próprio para essa comunicação. Tudo bem? Então, melhoramos o nosso comportamento e a nossa prece vai mais longe. Então, o vicioso não pode pedir? Claro que pode. Vamos ver como. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras. Nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Uou! Eu posso orar em desespero? Posso.
Só que eu não saio, eu não conquisto paz. Então, primeiro harmonizo, depois oro. Casimiro, não é fácil. Tudo bem. Acham que quando nós estamos a orar em desespero, os benfeitores não estão connosco? Estão, acompanham-nos. Sabem das nossas necessidades. Tão claramente, e aqui há uma referência do nosso dia a dia. Tão claramente isso, do nosso, todos nós, né? Tão claramente isso se compreende que por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência as daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. É instintivo. Ou seja, no fundo todos nós sabemos isto. Okay? Sem nos apercebermos, nós sabemos que se estivermos pacificados, ou se alguém estiver pacificado nos seus valores, se tiver fé e confiança também de grão de mostarda, essas preces chegam pelo seguinte motivo. Elas chegam e recebem comunicação de volta. Okay? Entram em sintonia. Por exercer a prece como ação magnética, ou seja, tratar a prece apenas como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, necessário, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Vou traduzir, tá bem? Pode ser? Ou pegaram todos? Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que ela comenta sobre o poder da prece. Né? Ela narra uma história que o rapaz se suicidou, ficou lá por muito tempo, naquela região, e ele orava todos os dias, incessantemente, e nunca recebia as bênçãos divinas, um resgate. Certo, né? o que ele Aquela queria. situação. Uhum. E até que um momento ele se entrega e realmente abre seu coração e começa a fazer uma prece com fé e realmente sincera, e é quando ele recebe o resgate. Então é mais ou menos isso, a prece, eu acredito, não adianta a gente falar da boca para fora e não abrir o coração. Uhum. Mas vale uma pequena prece de coração aberto do que um texto enorme somente da boca para fora. A riqueza disto é muito... Como é que se chama? Renan. A riqueza disto é tanta, deste conceito, que se cada um de nós, quando está a fazer uma prece, pensa assim: eu queria me reconciliar com a pessoa tal. Se a prece for sincera, caridosa, como ele faz referência, porque é importante que ela seja caridosa. Porque se ela for egoísta, eu estou com um problema, livra-me do problema. Não acontece. Porque eu não estou a orar, eu estou a reclamar. É diferente. Então, quando eu estou a orar e estou a pedir, por exemplo, uma coisa caridosa, na minha mente virá um pedido desse, uma reconciliação com alguém. Logo, o que acontece? Vem na nossa mente o caminho para o fazer. Vamos ver a pessoa à nossa frente. Vamos ver-nos a olhar para a pessoa humildemente. E vamos perceber que estão a nos dizer: vai ter com a pessoa. Se a prece for real, nós vamos receber essa intuição. Mas se ela for da boca para... reconcilia-me com fulano, ele fez-me tão mal que ele me fez. Aquela coisa, né? O benfeitor até quer me dizer, só que eu estou a projetar emoções que toldam a comunicação. O mecanismo é simples, é da lei. Não é favoritismo. O que o Renan disse é um exemplo prático dos nossos queixumes. Nós queremos que as coisas estejam bem. Eu oro tanto, eu oro. Mas se não for de coração, abrir o coração com verdade, assumir os enganos, dizer, olha, a minha fragilidade, seja o que for, eu não estou a comunicar, eu não estou a tornar comum às forças superiores da vida a minha emoção verdadeira, que é aquela que me vincula. De lábios é som. Eu estou a falar, não estou? O que acontece? Há uma reverberação, aqui o Vitor conhece bem disso, né? Uma reverberação, há uns watts que são lançados, a roupa absorve e os ouvidos também. E recebemos a informação. O que é importante? É a reverberação? É o som? Ou o que nós fazemos com aquilo que ouvimos? Que emoções despertam em nós? O que é que vamos fazer a seguir? Não é a mecânica da coisa. Então a nossa oração é igual. Se ela ficar só pelo som, não toca. Não toca.
as forças superiores da vida. Não toca, ok? Obrigado pela ajuda, tá bem? Detalhe, aqui, reforçando, né? Então imagine o seguinte, eu não tenho aquela fé ardente, eu não consigo ainda aquela ligação com a espiritualidade porque não busquei abrir os meus caminhos de sensibilidade. Então eu vou orar. A minha prece será ouvida? Eu vou traduzir. Será, sem dúvida nenhuma. Porque, como disse o Renan bem, é aquilo que de verdade nós tivermos em nós. E se a minha força dinâmica não for a suficiente, até porque eu posso estar fragilizado, os benfeitores espirituais nos ajudam, suprem a insuficiência daquele que ora. Percebe a ideia? Nenhum de nós está sozinho. Lembra-se no início que nós mergulhamos aqui e estamos num posto de comunicação fazendo isso. Comunicando, tornando comum com a espiritualidade, e eles estão a nos intuir aqui, nós nem nos apercebemos. Está bem? Eu sei que está passada a hora, mas agora já acaba o tema. Tudo bem? Amigos, como dá? Vou fazer uma prece para vocês. Por favor, aceitem, né? Um bocadinho. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Não é para fazer, ore. É a prática da vida. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima, que o movimenta nos valores e na intenção. Tudo bem? Ou seja, aquela ideia, como vou usar aqui a do Renan, esta passagem do livro, fala-nos de Camilo Castelo Branco, para quem não leu. Aliás, eu vou dizer uma coisa, não leiam ainda, leiam o primeiro Evangelho, estruturem, porque é um livro muito bom, muito importante, mas é preciso ter alguns conhecimentos anteriores, porque é forte nas informações. Okay? Então, saber que é preciso que nós o façamos. A minha prece não vai longe. Vai, se ela for sincera, ela vai. Ah, mas eu estou tão cansado, não tem problema nenhum. Ore na mesma. O processo é em crescendo. E os benfeitores sabem da nossa sinceridade e auxiliam. Ok? Então, se a minha prece não é tão forte quanto a de fulano, esqueçam essa frase, né? Normalmente é aquilo que a gente discute. Não interessa isso. O que interessa é a real vontade que eu tenho. Porque se eu não tiver a energia para doar, os benfeitores sabem e conhecem o processo e vão auxiliar. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Olha, o exemplo que o Renan deu está perfeito para aqui, né? Está perfeito. Né? Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo, que ele não tinha, na referência que o Renan fez, para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita, se possível, sobrepor-se à vontade do Eterno. Aquelas preces, eu quero que seja assim, porque me disseram que ser positivo funciona. Eu quero que seja assim. Tem que ser assim, porque tu prometeste, Senhor, que me davas isto, aquilo, outro. Ai, Deus do céu. Não nos traz paz, traz-nos arrogância, orgulho. Né? É pacificar o coração, reconhecer nossas dificuldades. Não é diminuirmos-nos, não é esta a ideia. A humildade não é nos tornarmos menores do que nós somos. É sermos realistas. Nós não somos melhores que ninguém, também não somos piores que ninguém. Somos todos filhos do mesmo Pai. Vamos ler o livro dos Espíritos. Está lá. Deus considera melhor as pessoas assim. Não. Todos filhos de Deus. Deus ama de igual forma. A grande diferença é quanto nós nos amamos. E fazemos o bem para entrar em sintonia com Deus. Essa é que é a grande questão. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras. Pensamento, tá? Nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Ou seja, se eu encontrar um ambiente pacífico, tranquilo, com música suave, beneficia porque eu vou estar mais sereno e em sintonia. Mas não impede, se não estiver assim, que se faça a oração. Porque a oração está onde? No pensamento. Está ali. Está no pensamento o poder da prece. É o que a gente sente, é o que a gente pensa, que a gente quer. Tá bem? E quem diz coração está no sentimento. Também não é de todo
equivocado. Então, a prece em comum tem ação mais poderosa. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam do mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Porquanto, é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Quando estamos a orar em conjunto, é o que nós fazemos. Ou seja, aumenta o volume. Mas olha o interessante. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? Estamos num templo religioso, como aqui. 100 pessoas, ok? Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Ok? Dúvidas? Então orar em conjunto faz bem? Claro que faz bem. Desde que haja harmonia de objetivos. Repararam que quando começou de manhã eu disse o que é que nos traz à casa espírita? O que nos traz são motivos diferentes ou impulsos diferentes, mas que em verdade buscam a mesma coisa, que é o encontro com a paz. E conforme estudamos a mensagem de Jesus, encontramos aí a orientação. Não é a paz de Jesus que encontramos, é o despertar da nossa paz em sintonia com a paz de Jesus. Porque a paz tem que ser nossa. Está bem? Nós é que... Os benfeitores podem fazer 1 milhão de coisas em nosso favor. Mas se nós não reconhecermos isto, não temos paz. É vivê-la. Está bem? Vivê-la. Alguma questão? À vontade. Eu só tenho a dizer uma coisa. O Casimiro fala muitas vezes da questão da simplicidade, de sermos simples. E na verdade isso está presente na nossa vida de uma maneira tão intensa. E sobretudo nas artes nós encontramos essa simplicidade, porque é num gesto, é numa ideia partilhada num livro por um autor, é numa peça musical de um compositor que faz uma obra baseada em 2 ou 3 notinhas e que se imortaliza. E é na simplicidade que isso acontece, nunca é na complexidade. Nunca. A gente ouve muitas vezes dizer que a arte é fazer o simples. Porque isso é que toca. Porque isso é que entra em sintonia verdadeira com o ser. Exatamente. Então, eu vou pegar aqui o que o Vítor está a dizer. Não criamos nós ruídos na nossa caminhada. Porque a vida é mesmo simples. Extremamente simples. Eu escuto muitas vezes explanações nossas e distraidamente conversas. Isto é muito complicado. Quando dizemos complicado, nós não estamos a raciocinar a complexidade das leis. Nós estamos, por simplesmente, a colocar um ruído na nossa ação. Porque a vida é mesmo simples. É tão simples que assusta. Então por que a gente vive tanta angústia, tanta ansiedade por aí fora? Porque nós, aí sim, complicamos. A vida é simples. Eu tenho um problema com um familiar. Um problema é para resolver. Ele só é um drama porque eu penso que aquele drama é meu. Afeta as minhas fibras mais íntimas, minhas emoções, minha saúde. Mas, gente, tem problema. O problema não tem que estar dentro. Se ele estiver dentro é mais fácil de resolver. Ok, é uma emoção, eu mudo. Aí vão dizer assim, que eu compreendo. Mas assim isto parece muito simples. E o que dói? O que é? Eu acordo. Eu tenho várias hipóteses. Eu estou de bom humor ou estou de mau humor. Tudo bem? Mas tem várias. Eu vou só colocar essas duas. Quem é que decide? Sou eu. Agora eu acordo com uma dor de cabeça, porque eu estou com um problema de saúde. Eu estou com dor de cabeça. Eu acordo de mau humor ou de bom humor? De quem é a decisão ainda? Ainda é minha. Esta dor de cabeça está me matando. Ufa! Dói. Por quê? Porque eu estou a olhar para ela como um problema. E é um problema. Eu vou resolvê-la. Mas ela não é a minha vida, essa dor de cabeça. A minha vida, quem manda sou eu. Não é simples. Quem é que decide das minhas emoções? E muitos dirão, mas se o corpo não estiver são, a mente não está sã. Não é verdade. A mente pode estar sã e o corpo não. O detalhe é que é bom que os dois estejam, sem dúvida. Mas um não implica que o outro tem que estar mal.
Depois poderíamos falar sobre isto imenso tempo, mas agora já não dá tempo. Está bem? Já não há mais tempo. Então agradeço a vossa participação. Espero que estejamos a desmontar a nossa relação com Deus através dessa comunicação. Termo comunicação, tornar comum as nossas emoções perante Deus, perante o nosso anjo da guarda, nossos benfeitores. Não há complexidade. É simples. Está bem? Muito simples. É como trabalhar ou não os silêncios numa música, não é? Exatamente. Okay? Que é o que se trabalha nisto. É interessante. Obrigado pela ajuda. Então vamos fazer o quê? Parece simples. Dizer daquilo que realmente queremos. E para isso pacificamos o nosso ser. E quase que iniciamos este momento como no próprio início do nosso encontro desta manhã. Valorizando o sentir, o sentimento. O que a nossa alma, o nosso ser, ou o eu espírito transporta. Os valores que me animam. E neste momento, é um encontro com um grande amigo. Com Jesus de Nazaré. Vivo, estuante. Há um momento que fica registrado no Evangelho. Jesus vai falar daqueles que mais necessitavam, pobres, coxos, tropeados, doentes de diversa ordem, pessoas que estão apenas tristes, sentindo-se abandonadas. E Jesus, fazendo aquilo que nos dizia, eu vim para os que estão doentes e não para aqueles que estão sãos. E eu sou o médico das almas. Ele nos curava em espírito. E nesse contexto, ele vê a multidão, está na praia, quer ouvi-lo, está ansiosa. Relata-nos o Evangelho que Jesus, para poder ver a todos e ser visto, ele toma de pequena embarcação, afasta alguns metros e tem diante de si seus irmãos em sofrimento, todos buscando um médico, com impulsos diferentes para ali estar, mas em boa verdade todos procuravam o mesmo, a orientação de Jesus, que era uno com Deus, nos valores, no sentir, no amor que disponibilizava para cada um de nós. Então estamos a ver Jesus. Ouvimos junto com as notas musicais o marulhar das águas, a beijar as areias. E Jesus diz, e emociona a todos, porque Jesus fala e transmite o seu amor. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, que a vida seja justa, pois que serão saciados. Nós ainda hoje, Jesus, vendo-te na embarcação, precisamos ultrapassar o que as palavras dizem para ir de encontro ao Espírito das palavras. Se choramos hoje, é porque temos a bênção de colher os frutos de nossa colheita do passado e já não estamos a plantar o mesmo. Por isso tu dissestes que nós seríamos e éramos bem-aventurados.
porque já queríamos um plantio diferente. Que alegria, Senhor. Saber que nos consideras bem-aventurados. E nós procuraremos perceber, compreender, para sentir também dessa maneira. Disseste que também seríamos, e éramos, e somos bem-aventurados, quando temos fome, sede de justiça, porque o mundo evolui. Esse é o Espírito. E todo o mundo, todo o planeta, toda a nossa família será de justiça, pois cresceremos no amor. Então nós somos bem-aventurados, pois que todos alcançaremos a justiça. No sentido da justiça, do sermos justos e amorosos. Amado Jesus, contigo em nossa mente, na embarcação, sentindo o amor que sente por cada um de nós, nós vamos orar em silêncio. E cada um de nós falará contigo no pensamento, no coração. Vamos aguardar a prece silenciosa de cada um deles. Na sintonia contigo, Jesus, com os teus trabalhadores da espiritualidade. Endereçamos nossos pensamentos aos nossos irmãos em sofrimento, próximos ou não, já a viver na espiritualidade ou entre nós no plano físico. Recordamo-nos das nações em maiores conflitos. Pedimos por aqueles que se encontram no emaranhado dos vícios de diversa ordem. Lembramo-nos da fragilidade das crianças, da necessidade do amparo àquele que já está em idade mais avançada, necessitado de fraternidade acima de tudo. Enfim, de tudo aquilo que pensamos e sentimos, Jesus, nós rogamos uns pelos outros, para que cada pensamento, cada pedido, cada agradecimento chegue ao teu coração, Jesus, com muita paz, com muita confiança. E assim encerramos a tarefa desta manhã, este encontro fraterno, em que procuramos te conhecer um pouco melhor, através das orientações espirituais de nosso querido Allan Kardec, de teus mensageiros. Recomendamo-nos a ti, de retorno aos nossos lares, a qualquer compromisso, mas que a tua paz seja uma vontade nossa de ser vivenciada, hoje e sempre, querido amigo.